Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast. Eu sou Helena Margarido, especialista em criptomoedas e assuntos aleatórios. E hoje eu estou aqui com o Jorge Shen, seja bem-vindo. Olá. E com o Felipe Paleta, meu braço direito. E hoje a gente vai falar de renda fixa. Rapazes, renda fixa, meu negócio é cripto. Então, assim, se não tiver uma gangorra lá, um estado de espírito, né, sempre de alerta, são coisas que, assim, eu não entendo. Então, vamos começar pelo Shen. Shen, o que é renda fixa e por que as pessoas gostam tanto dela? Renda fixa é um instrumento de captação, na verdade, né? A gente, como investidor, a gente sempre pensa como se fosse um investimento. Ele não deixa de ser um investimento, mas o objetivo principal é quando o governo ou a empresa precisa captar, levantar recursos para expandir ou para equacionar o financiamento que ele tem, fluxo de caixa e etc. Né? Então, nada mais é do que captação de recurso para investir em algum projeto. Né? E aí, do lado do investidor, a gente tem acesso a esse investimento e isso rende um retorno para a gente. Né? Eu acho que porque as pessoas gostam é porque ele tem uma certa previsibilidade. Ele tem coisas que já são acordadas no momento que você compra ele. Né? Então, você consegue fazer um planejamento super controlado do que como é que vai comportar o pagamento de juros e o seu resgate final. Então, só complementando o que o Shen falou, acho que assim, olhando do lado do investidor, né, um instrumento de renda fixa é todo e qualquer ativo financeiro que tem uma condição de remuneração futura já pré-estabelecida. Então, porque as pessoas gostam, de novo, porque dá previsibilidade, né? Então, você consegue planejar. Então, se você quer comprar um carro daqui a 5 anos, o seu filho vai entrar na faculdade aos 18 anos, você consegue buscar ativos financeiros, né, que te tragam uma remuneração pré-estabelecida para uma data futura. Então, isso traz uma certa segurança. Quer dizer que não vai oscilar, né? Aí já é outra discussão, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Mas não oscila que nem cripto, por exemplo, né? Que é uma montanha russa de emoções. Sobe 50% no dia, outro dia cai 20%. Não existe isso em renda fixa, né? Não. Se você não tiver alavancado, né, no mercado futuro, se você estiver investindo em instrumentos de renda fixa tradicional, você pode correr sim um risco de ter um prejuízo, mas nada na dimensão de cripto, né? Em cripto, Helena, melhor do que a gente pode comentar, mas você vê variações negativas de 10%, 15% em um dia, isso é normal. Né? Em um dia, uma hora, em um minuto, às vezes, acontece, né, gente? Bom, e aí com a alta dos juros, parece que os CDBs agora estão voltando com tudo, né? Mas tem risco. Quais que são os riscos de um CDB? Shen, se você quiser começar. CDB, assim, na verdade, eu acho que ele sempre esteve aí. Ele acaba sendo um instrumento muito prático para as pessoas investirem e ter uma previsibilidade de retorno, né? E pode ser atrelado a Selic ou a inflação. Então, acho que sempre esteve. Agora está ganhando um pouco mais de relevância porque a gente está num cenário de alta de juros, né? Então, isso naturalmente melhora a remuneração que esse ativo dá para o investidor. Segurança, assim, ele é relativamente seguro porque CDB ele é um meio de captação para banco, então só a instituição financeira que emite CDB. Então, vias de regra, instituições financeiras, eles têm um balanço, têm um financeiro bastante saudável e robusto. Então, só olhando pelo emissor, a gente já vê que é uma coisa mais segura, né? Instituições sólidas. E fora isso, ele tem a cobertura do FGC. Então, até 250 mil por CPF, ele tem essa cobertura desse fundo garantidor de crédito. Então, se você investir dentro desse valor, é relativamente seguro. E se o banco quebrar, significa que esse fundo vai cobrir ele cobre o que você tiver investido até 250 mil reais. Sim. Né? É muito raro disso acontecer, né? Já aconteceu algumas vezes, poucas vezes. Dá um trabalhinho para resgatar e cair todo esse reembolso, mas ele garante, assim, essa cobertura e acho que isso dá esse selo de investimento para quem procura coisas mais seguras para investir, né? Assim, vale sempre o investidor tentar se precaver, né? Claro que se você for investir em um CDB de um bancão, do Itaú, a remuneração vai ser bem baixa, né? Então, o ideal é você achar um banco ali de médio porte, que tem uma capacidade financeira de honrar com esses CDBs, assim, no médio e no longo prazo,
e evitar, claro, aqueles bancos muito pequenos que têm um risco de crédito muito grande. Às vezes é muito difícil, né, para o investidor individual fazer esse tipo de análise, né? Então, se na dúvida, procura pelo menos um banco que você conhece, que tem um bom histórico, né, um rating de crédito interessante, né, e que você tenha facilidade de encontrar qualquer notícia se você precisar sobre essa instituição. Ah, legal. E aí, bom, nesse cenário de alta de juros, a gente tem outros instrumentos, né? LCIs, LCAs, CRIs, CRAs. Tudo isso volta agora? Ou nunca saiu de pauta? E começa você, Paleta, por favor. Eu acho que o Shen ele chegou até a comentar, né, um pouco isso. Assim, os juros ele caiu bastante, né, no Brasil nos últimos anos. Então, as pessoas buscaram alternativas, né? Então, meio que saiu de moda esses instrumentos, porque valia mais a pena você correr o risco de investir em fundos imobiliários, em ações e até criptomoeda, né? As pessoas passaram a começar a diversificar um pouco melhor o seu portfólio, né? Até porque também você não tinha muito acesso. Você tinha conta lá no seu banco, só tinha os produtos bancários tradicionais, então no máximo você conhecia um fundo de previdência ou um CDB, né, tradicional do banco, e as plataformas abertas trouxeram essa solução, né? Então as pessoas passaram a diversificar mais. Agora, em um cenário em que os juros voltou a subir, né, e já está encostando aí na casa dos 10% aí nos próximos meses, com certeza isso vai voltar à tona. As pessoas vão buscar assim por CDB, LCI, LCA, porque traz uma remuneração, às vezes acima da taxa básica de juros, né, Selic, e sem correr muito risco, né? Você vai deixar aquele investimento de médio e longo prazo e vai esquecer, né? Sem correr o risco e se preocupar, por exemplo, com sobe e desce de bolsa. Aí depende muito do perfil do investidor. Eu acho que tem dois movimentos importantes aí, por eles terem perdido relevância por um tempo, né? Eu acho que primeiro é juros ficou baixo por muito tempo, e o segundo é a própria sofisticação do mercado. Eu acho que veio muito instrumento novo para investir, né? Inclusive os FIIs, os FIPs, os FICs, então vieram muitos instrumentos, muitas alternativas para investir. Eu acho que até a própria cripto ficou mais popular, né? As pessoas estão investindo mais, o acesso é muito mais fácil também. Então, acho que tem a conjuntura dos juros e tem a própria sofisticação do mercado. E aí, esses instrumentos perderam um pouco de relevância quando o juros estava baixo. Mas agora que sobe, ele começa a ganhar importância, né? Porque todos os instrumentos que a gente citou aqui ainda estão na mesa. Você pode investir em bolsa, você pode investir em cripto, em todos os outros lugares. Mas esses instrumentos, além de melhorar a remuneração, ele tem uma certa previsibilidade. Então, ele começa a ganhar relevância em relação a esses outros ativos. Então, por isso que essa volta eu acho que vai ser interessante, né? E CRI, CRA, LCA e LCI, eles têm isenção de imposto também. Como eles são projetos que estão atrelados a ativos imobiliários e do agronegócio, tem essa isenção de imposto também. Então, é outro ativo interessante. Bom, mas nem tudo são flores, né? A gente está presenciando aí com o aumento dos juros a alta nos financiamentos imobiliários. E aí, quais que são as perspectivas para os próximos tempos com relação a isso? Eu acho que tem alguns fatores assim negativos e também positivos, né? Acho que começando pelo positivo aqui, o Shen consegue colocar em alguns outros pontos para adicionar à discussão. Mas eu acho que um ponto positivo é que a gente está passando por uma rodada de open banking, né? De ter um grau de disponibilização das informações para as várias instituições financeiras que vão ajudar, por um lado, que as taxas de financiamento permaneçam mais baixas do que foram no passado, né? Então, isso, de certa forma, traz um benefício, né, para o movimento que aconteceu nos últimos anos. Não é que a gente vai reverter todo esse movimento. Os juros caiu e deixou isso mais interessante. Por outro lado, os juros aumenta, a gente sabe que diminui a disposição de renda das pessoas, né? Então você vai pagar mais por um mesmo empreendimento imobiliário do que você pagava no passado. Então é natural que diminua ou desaqueça um pouco mais esse segmento da economia, né? Tanto é que as construtoras, de forma geral, estão sofrendo aí nos últimos meses na Bolsa de Valores. Mas assim, as perspectivas, quando a gente compara 2, 3, 4 anos atrás, na minha opinião, são bem mais favoráveis nesse momento. O que você acha, Shen? Assim, essa pergunta acho que dá para ampliar como crédito como um todo, né? Quando o juro sobe, Sim. depende muito do casamento de ativos e passivos de cada banco.
Então, depende do que ele está captando, qual que é o custo dele, o que está atrelado e quanto que está a aplicação dele. Então, isso não tem uma regra geral, assim, mas assim, daria para falar que subindo juros, os bancos têm um pouquinho mais de margem para aumentar, né? Porque você pega praticamente todos esses financiamentos de pessoa física, quando o juros estava 14%, o financiamento era um pouco mais caro, né? E ele desceu um pouquinho. É lógico que não acompanha 100% a Selic, né? Que a Selic já bateu 2%, 3%, você não pega financiamento de imóvel a 3%, né? Eles pararam lá na casa dos 6%, 7%. Então, agora voltando, eles têm uma margem para subir um pouquinho, só que eles têm que ver também apetite, né? Como é que está o apetite para crédito das pessoas e das instituições, né? Não adianta você precificar errado e também não tiver demanda no lado das pessoas que estão tomando crédito, né? Então, é toda uma conta que tem que ser feita, tem que levar em consideração o custo também, inadimplência e tudo mais. Isso tudo entra na hora de precificar os financiamentos. Então, é difícil a gente falar que só depende dos juros, né? Eu acho que obviamente tem uma relação positiva, mas até quando eu acho que depende muito da conjuntura do momento. Então, por enquanto, a gente vê assim, provisão comportado, mas levemente subindo um pouco. Então, a gente tem que ver como é que vai ser os próximos trimestres. Da mesma maneira que na época que Selic era mais de 20% ao ano, também os juros de financiamento imobiliário não batiam isso, né? Então... E eu acho que esse é o ponto, né? Se o juros sobe com o país decrescendo, né, com o PIB negativo, é uma coisa. Se o PIB tivesse subindo, é outra coisa. Significa que as pessoas têm dinheiro na mão, né? Significa que tem uma capacidade de repasse de aluguel, então aí tem aquela discussão, né, da pessoa alugar ou financiar. Então, acho que é toda uma conjuntura que tem que ser levada em consideração nesse momento. Por isso que é mais complexo ainda equacionar esse ponto. Assim, não tem como os juros de financiamento subir tanto assim, porque o país não está crescendo. Né? E outro ponto é o poder de compra das pessoas, né? Então, não adianta só subir o financiamento, os juros, se as pessoas não têm disponibilidade de renda para financiar, não vai ter demanda por esse crédito, né? E aí, olhando a pandemia, olhando esses últimos anos que a gente teve aí, a gente vê que o poder de compra das pessoas caiu, né? Eu acho que não só pela renda, mas também pela inflação, que comeu bastante o poder aquisitivo das pessoas. Então, respondendo a sua pergunta sobre alta de juros, eu acho que sobe um pouquinho, mas eu acho que não no patamar que a gente tinha antes da crise também, porque o poder de compra das pessoas também caiu, né? Exatamente. Esse é um ponto importante também. Bom, e aí outra dúvida aqui ainda sobre nosso tema renda fixa. Vale ter mais dinheiro no Tesouro Selic ou dar o mesmo que um fundo DI? Essa, assim, vamos lá. Imagina uma pergunta que eu não sei a resposta. É essa. Por favor, senhores. Eu acho que tem algumas contas, inclusive mudou um pouco a regra, né? Você tem agora um layer de isenção, né, no Tesouro Selic, que vai até ali R$10 mil investidos, então isso trouxe um estímulo para as pessoas investirem em Tesouro Selic. Assim, se você tem muito dinheiro para aplicar, o que é muito dinheiro? Estou falando aqui acima de 300, 400 mil reais, pode ser que um fundo com taxa zero, né, um fundo DI, o que é um fundo DI? É basicamente um fundo que aplica em títulos públicos que vão ter uma remuneração próxima à taxa básica de juros e não vai te cobrar nada por investir nesse instrumento. Né? No Tesouro Direto tem algumas continhas que você tem que fazer porque você tem aquela taxa de custódia. Né? O programa do Tesouro Direto é um programa de parceria, né, do Tesouro Nacional com a Bolsa de Valores. Então, por isso você tem ali uma querelinha de taxa. Então, é uma conta, assim, vai afetar, sim, a rentabilidade, mas muito pouco e só lá no longo prazo. Então, assim, para o investimento sem risco, acho que não tem muito problema entre optar entre um e outro. Né? Eu optaria pelo Tesouro Selic porque hoje você também tem a liquidez, né, de investir e resgatar esse valor em D0, então não tem muita diferenciação entre esses produtos na prática, assim, para o investidor. Para mim, eu acho que o que define é a praticidade. Porque, assim, os dois... Você vai investir nesses dois instrumentos para ter caixa, para ter liquidez. Então, você investindo em um fundo, de repente, todo o seu recurso está nessa corretora, ou você faz resgate, faz controle dos seus custos, tudo nessa corretora. Então, vale a pena ter aplicado em fundo. Da corretora você ganha até um colete, ouvi dizer. Exatamente, você ganha um brindezinho.
Então, assim, acho que é praticidade, porque em taxa não vai variar muito. Para mim, é lógico que tesouro direto, você investindo direto, vai ser a menor taxa possível. Porque um fundo, ele vai ter alguns custinhos que ele tem que ser remunerado, né? Esses fundos de D1, D0, eles são super passivos, ou seja, não precisa ter uma gestão super ativa, não precisa ter uma equipe gigantesca, é só comprar e deixar render de forma passiva. Então, naturalmente não vai ter taxas grandes, realmente visando aí praticidade e remuneração de caixa. Então, não vai fazer grande diferença na remuneração, como você falou. Então, acho que no final das contas, você escolhe o que é mais prático para você. Porque, por outro lado, tesouro direto, você tem que ter conta lá e tem que ter todos os controles aí de acesso em todas as corretoras que você tem também, né? Então, no final das contas, é praticidade. Muito bom. E agora, para a gente finalizar, renda fixa, ela é fixa até onde? Porque, assim, o sonho, né, de toda e qualquer pessoa é você dormir com R$1.000 na sua conta, acordar amanhã, você ter 1.010, 1.100, R$2.000, e que, de preferência, saber antecipadamente que vai te render aquilo. Mas... Nunca 999. E nunca 999,9, de jeito nenhum, né? Esse é o sonho dourado, né? Sim. Mas e a renda fixa? Ela é fixa mesmo? E até onde ela é fixa? Ela é fixa até você segurar ele até o vencimento. Aí ele é fixo. Se você segurar até o vencimento e a empresa que está emitindo a dívida não quebrar, ele é fixo. São dois grandes Cs, né? O que Isso você serve para o governo também, né? Se você comprar um título público da Venezuela, você está correndo o risco de ter um calote, né, desse seu investimento. No Brasil hoje é muito pequeno, né, esse risco, mas você sempre tem esse risco, o que o Shein falou aqui. Você acha mesmo que é pequeno esse risco, Paleta? Hoje ele é bem menor do que foi no passado. Acho que é melhor colocado dessa forma, porque o Brasil tem mais reservas internacionais, né, então consegue se antecipar qualquer tipo de flutuação do câmbio, né, o ataque especulativo, né, então, querendo ou não, hoje o Brasil financeiramente é mais saudável do que foi no passado, né, então hoje esse risco é muito menor do que comparativamente você investir na Argentina, ou na Venezuela ou outros países aqui da América do Sul. Então, assim, tem esses pontos que o Shein falou, né? Tem que entender essa capacidade de solvência, mas também tem outros pontos que o investidor ele tem que analisar, né? Qual tipo de investimento de renda fixa ele está fazendo, né? É o que ele falou aqui. Somente esperando até o vencimento que você vai ter aquele seu dinheiro de volta certinho, com uns 1.000 mais alguma coisa. Se o banco não quebrar. Se o banco não quebrar e todos as aspas se o país não quebrar. Colocar aqui. Só para deixar mais claro, assim, renda fixa, ele é fixo. Na hora que você investe, você já tem as condições acordadas, né? Se for um investimento pré-fixado, pós-fixado, em Selic ou inflação, isso tudo está definido, né? E o valor do resgate final também, né? Então, se você segurar o teu vencimento e o emissor não quebrar, você vai ter essa remuneração. Agora, por que oscila? Oscila se você quiser vender esse ativo no meio do caminho. Por que isso acontece? Porque você tem que estar no mercado secundário. Você tem que pegar sua dívida e vender para algum comprador. E aí, qual o preço que você vai conseguir vender isso aqui? Depende da condição do mercado, depende da oferta e demanda. Igual a ação. Quando você não quer mais uma ação, você tem que vender no mercado secundário. Se todo mundo quer essa ação, o preço dele vai subir. Então, eu posso vender mais caro do que eu comprei e eu posso ganhar dinheiro. No cenário oposto, se eu estiver vendendo um ativo que ninguém quer, e isso pode acontecer por conta de risco que piorou, ou cenário macroeconômico, ou indexador, não sei. Se as pessoas não querem esse ativo, se eu quiser sair dele, eu vou ter que vender ele no mercado secundário por um preço menor. Então, eu posso perder dinheiro com essa operação, se eu não segurar até o vencimento. E aí você tem a oscilação do preço que é ditado pela oferta e demanda no mercado. Por isso que tem isso de variação ou de ficar fixo. Né? Dá até para dar um exemplo bem prático, né? No começo ali da pandemia, a taxa de juros caiu bastante. Você comprava um título pré-fixado do governo para 10 anos e você tinha uma remuneração fixa de 7% ao ano, basicamente. Hoje, essa remuneração já está em 14%. Então, imagine que você tem investido nesse título a 7% ao ano. Se você fosse vender,
né, nesse momento, você teria um prejuízo. Por quê? Porque a pessoa conseguiria investir o mesmo dinheiro e adquirir um título que paga 14% ao ano. Por que ela vai pegar um título seu que paga 7% ao ano? Né? Então, você tem que vender com um deságio muito grande em relação ao preço que você pagou. Então, você pode ter um prejuízo. Então, todo mundo que investiu em pré-fixado no começo da pandemia está tendo prejuízo nesse momento. Só se resgatar antecipadamente. Se você esperar até lá 2030, você vai resgatar sem problema algum com esses 7% ao ano corrigidos. Certinho, os 1.000 mais esses 7% ao ano. Olha, eu entendo, concordo, entendo todo o racional, mas assim, eu compro mais o risco de cripto do que o risco Brasil ultimamente, viu? Sendo bem sincera com vocês. Mas, rapazes, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. E fiquem ligados, nosso Não Podcast vai ao ar todas as semanas aqui pela Monet. Não deixem de seguir a gente pelas redes sociais, @InvistaMonet com 2 T's. Um abraço e até semana que vem.